Estamos... Cancelar? Boa noite, boa noite, boa noite. Ai, tô achando muito escuro. Tem que aumentar a luminosidade. Ai, sai daqui. Ai. Jesus. Pra mim apareceu, gente. Aí. Aqui, ó. Estou aumentando a luminosidade, pessoal. Segurem aí. Falhas técnicas. Ai, ai, ai. Deu. Boa Voltamos. noite. Boa noite. Agora noite. sim. Agora estamos mais claros, mostrando o bronze, né, das férias, ritmo de férias. Que bronze? Só tu, né? Claro, eu, né? Obviamente. Eu, voltando de férias, estamos em ritmo de férias. Vamos falar de um assunto super tranquilo hoje, né, gente? Números! Ai, que delícia! Mas depois de umas férias, eu acho que tudo bem, né? Depois que a gente relaxa, depois que a gente... Vamos desmistificar isso aí, não é nada de couro. Isso aí, a Dai vai trazer exatamente essa questão. Vai falar sobre... como a gente desmistifica essa questão que os números é uma coisa pesada pra gente, né? Pra gente ter que controlar, como a sua coach querida que pensa. A resistência em pessoa. Exatamente. Mas isso aí, gente. Boa noite pra vocês. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. A gente vai falar sobre gerir para prosperar, onde a gente vai falar sobre a questão de humanizar os números, de acolher os números, né, de fazer toda essa questão para que a gente possa gerir os nossos negócios, a nossa vida para prosperar. É isso? Isso. Tá. Mas primeiro tem um recado muito importante, gente, que é a questão dos compartilhamentos. Já compartilhou, Dai? A Dai já compartilhou. Já compartilharam? Ai, eu tô quase, calma, tem muita coisa à frente ainda aqui. As meninas já compartilharam. O que acontece se tu compartilha essa live? Tu concorre ao nosso super evento do dia 26 de maio, que vai trazer vários palestrantes maravilhosos para esse encontro, dia 26 de maio, em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, no Teatro Dante Baroni, onde teremos... Eu falo dois, vocês falam dois. Flávia Maoli. Henrique Amaral, Monja Coen, Gabriel Carneiro, Fernando Félix, Elaine Eurives. Não preciso falar nenhum. Isso aí, gurias. Então, se vocês querem concorrer a um ingresso para vir participar no dia 26 de maio, nesse super evento que a gente vai estar trazendo, a Monja Coen, gente, quem não quer conhecer a Monja Coen, fica pertinho dela. Então tem que compartilhar no modo... Público! Muito bem. Por que tem que compartilhar no modo público? Porque quando a gente vai sortear o ingresso, a gente vai ver quem compartilhou para poder sortear, para saber quem ganhou. Se está no modo do perfil de vocês, só para amigos de vocês, a gente não consegue acessar o compartilhamento de vocês. E a gente não tem como saber se que vocês compartilharam, a gente não tem, vocês não entram no sorteio se vocês não compartilham no modo público, certo? Então compartilhem aí se vocês querem compartilhar conteúdo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional para o mundo. Essa é a oportunidade. Se vocês estão aí e querem compartilhar coisa boa, esse é o momento, né? Agora é a hora, a oportunidade única. Então, para vocês que já me conhecem, eu sou a Débora Paz, sou coach de desenvolvimento empreendedor também. Temos aqui nossa maravilhosa Lúcia, advogada e coach. E a nossa maravilhosa Tati Ferreira, cabeleireira empreendedora. Nós três co-criadoras do movimento de expansão. E a nossa linda convidada, que é a amiga Mie também, né? Que é a Daiane Zdradek. Que vai trazer esse super conteúdo aqui pra vocês, compartilhar esse conteúdo maravilhoso pra desmistificar essa questão do
dos números, né? De como a gente lida com os números, né? E agora a gente vai começar a fazer um trabalho junto também, né, Dai? Porque eu realmente, se tem coisas burocráticas, não é muito comigo, né? Nem um pouco, né? Nem um pouco, gente. Sim, então a gente vai começar esse trabalho lindo, maravilhoso. E seja bem-vinda, então, Dai, para o nosso encontro aqui, para esse nosso bate-papo aqui nessas lives que a gente sempre traz esses conteúdos muito bacanas para as pessoas também se desenvolverem. E aí a primeira questão é a seguinte: qual é a primeira questão, gurias? Pois então, como Qual? tudo começou? Como tudo começou? A gente não ensaiou, tá? Aqui é no improviso. Então, a Gerir para Prosperar, ela é uma empresa bem jovem, né, que eu fundei há poucos meses, mas que ela vem sendo trabalhada em mim há muitos anos, né? Eu trabalhei 12 anos no ramo do agronegócio, com gestão, controle de gestão, gestão de negócios, enfim. Os números sempre fizeram parte da minha caminhada em grandes empresas. E também a questão das relações, a questão das emoções, né? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com números, porém eu sempre tive um pezinho, né, na qualidade. Em todos os projetos que envolviam humanas, eu estava envolvida. E isso fez com que eu percebesse, com que eu analisasse esse mundo corporativo ao longo de muitos anos, né? E me beneficiasse dessa caminhada, com muito aprendizado. E chegou uma determinada altura da minha carreira, que por longos anos eu almejei o topo, eu trabalhei muito para prosperar no mundo corporativo. E aí chegou uma determinada idade que o meu coração me avisou que eu não precisava ser de uma única empresa, né? Esse corte foi... eu defini que o dia que eu fosse mãe, eu não voltaria para o mundo organizacional. E eu cumpri com o que o meu coração pediu, né? Eu estava super realizada na caminhada que eu tinha, mas o coração falou mais alto. Aí quando eu fui mãe do Frederico, que hoje tem 2 anos e meio, eu me desliguei da companhia que eu trabalhava e fiquei 2 anos cuidando dele, maturando esse desejo, amadurecendo como seria, né, esse trabalho. Não tinha bem claro como que eu ia atuar. E aí, passados 2 anos, que eu senti que o Fred já estava, né, mais, enfim, fortalecido, a nossa conexão para ele poder ir para a escola, eu senti que era o momento. E aí eu percebi que era a união dos números com a facilidade, com a abrangência que eles nos trazem. Como assim, Dani? Número é número, é uma coisa muito chata, né? Muito complexa. Não. Através dos números das empresas a gente consegue visualizar aquela empresa, a gente consegue transformar aquela empresa e a gente consegue falar de emoções através dos números. E esse é o meu trabalho, é realmente transformar os negócios, né? Eu tenho alguns clientes assim que são totalmente emoção, né? Tipo, eu amo meu negócio, eu amo vender, eu compro, eu fabrico, mas não pensam em quanto faturam, no que faturam, em qual condição de pagamento. E é isso que a Gerir vem transformar. É mostrar a empresa de vocês, que vocês dominam mais do que ninguém, de um outro jeito. É um trabalho de autoconhecimento da empresa também e da pessoa também. Esse trabalho com números também pode trazer um autoconhecimento para a pessoa. Traz. Geralmente essa resistência toda aos números, ela tá ligada a um histórico, ela tá ligada a uma resistência emocional, a uma dor que tu não quer mexer, né? Um padrão que tu não quer quebrar, uma crença que tu não quer te desfazer, né? E isso tudo aparece quando a gente está mapeando, numa primeira entrevista onde a gente desenha esse projeto, e aí dá margem para muitas coisas. Eu já tive cliente que se debulhou em lágrimas durante a primeira entrevista. Assim. Então, além de uma gestora, como é que tu te denomina assim, como uma gestora de outros negócios? Tu também pode ser uma psicóloga. Não. Aí eu encaminho para um outro colega.
Mas é quase isso A mesmo. gente terapia, mexe. né? A Acho que gente mexe. todo profissional, qualquer área, precisa ter um quê. Tu, Eu com também como certeza. advogada, A com Tati certeza. também, né? E tu como coach também não adianta. Eu é muito mais, com certeza. tu fica Né? Eu tenho uma observando veia a pessoa, muito né? psicológica. no E meu a gente trabalho. começa a partilhar assim a caminhada, qual foi a caminhada daquela empresa, qual é a história, quais são os produtos, quais são os valores, e muita coisa surge aí, né? Eu tive clientes que se depararam assim, bah, faz 3 anos que eu não mexo nos meus preços. Não, é que eu fico com pena da minha cliente. E aí começa a aparecer vários comportamentos que vão contra a empresa, né? O foco de qualquer negócio, embora exista, obviamente, toda a partilha, todo o propósito, é se autossustentar, é lucrar, né? Não somos ONGs, né? A gente precisa se pagar. E o meu trabalho é muito trazer essa união, sabe? O prazer que é fazer todo aquele trabalho, a gente aprende a ter prazer em gerir para prosperar. É uma conexão bem legal, de uma forma mais humanizada. Quando eu digo esse termo, humanizar os números, as pessoas dizem, isso é possível? Eu já tive clientes assim que chegaram num determinado ponto de preencherem, de curtirem aquele trabalho. E inicialmente foi bem assim, resistente, sabe? Eu vou trazer um exemplo bem assim, tá? Porque só dessa questão de números, como a gente não tem noção das coisas e como às vezes uma coisinha pode mudar totalmente. Uma historinha bem fazendo parte do meu cotidiano. Gente, só pra lembrar, mandei perguntas. A menina que limpa aqui em casa, né, tava falando, porque eu vou buscar minha filha todo dia no colégio, 11 da noite. E tipo, tá, mas por que tu não paga um Uber pra ela voltar, sei lá, era R$8, digamos assim, Uber pra ela voltar do negócio. Imagina se eu vou pagar um Uber pra ela voltar todos os dias, quanto que isso vai dar? E eu fiquei pensando, se ela faz 2 limpezas por dia, ela não tem noção que se ela aumentasse R$10 da limpeza dela, pagava e ainda sobrava dinheiro e ninguém ia deixar de ser cliente dela. Por 10 Por pila a R$10, mais. entendeu? De tipo, a gente não tem essa noção às vezes, né? Na verdade, eu acho que a palavra não é noção, é um pouquinho de malícia. Às vezes quando eu uso essa palavra, as pessoas, malícia, associam a maldade. E não, malícia tá atrelado à expertise, sabe? Então assim, eu tenho casos assim, ó, vamos usar um exemplo não meu, tá? Mas semelhante para não expor. Uma cabeleireira que faz a unha e que também faz cabelo. E ela cobra para fazer um cabelo, vamos dizer, R$180. E ela cobra a unha R$20. Então, isso é um exemplo bárbaro de grande oportunidade de alavancar muita renda para esse empreendimento. Por quê? Põe uma pessoa a fazer a unha e ela faz só cabelo. Mas eu não tenho agenda para fazer cabelo o dia todo. Vai ter? Porque ela é a dona, ela é expertise nisso. Ela trabalhando, né, o marketing digital, enfim, se expor, o quanto mais ela vai lucrar, vai abrir a porta para uma outra profissional atuar. Então são pequenos detalhes, assim. Então vamos lá. Já que entramos nessa seara, aproveita, Tati, aproveita. Outra coisa que acontece... Que bom que tu deu esse exemplo. Eu tive uma cliente que ela me disse abertamente, Daiane, eu não sei se a minha empresa dá lucro. Eu não sei qual é a margem do meu produto. Eu faço, eu vendo, mas nunca sobra. E esse é o sentimento da maioria dos meus clientes. Eu trabalho muito, eu vendo muito e não sobra, né? E aí, claro que tem toda uma particularidade de cada negócio. Mas o que a gente encontra muito? Pessoas que vendem muito, mas tem pouca margem no seu produto. E isso a gente também calcula, né? Se a empresa não tem ideia da sua lucratividade, a gente também faz, né, esse mapeamento. E isso é básico. E aí as pessoas dizem, mas eu vivi a vida inteira e nunca mexi nisso, não é agora. Pode dar errado, né? A chance de Não, a dar chance é que errado tá dando errado. é enorme. Muitas empresas quebram até 5 anos. E geralmente é por isso. Porque elas vão, meu pai fazia assim. Só que o cenário muda. Tudo muda o
tempo todo. Não, e sempre dá pra melhorar, né, Dai? Sim, sem Porque por mais que esteja dando certo, sem tu ficar olhar, melhor. imagina se tá dando certo, sem tu administrar, sem tu olhar. Tá falando pra mim. Imagina. Bom, fechei 3 Eu falo clientes pra nessa três, mesa. Imagina se tu olhar pra tudo isso, né? Tiver uma noção, E tiver esse um olhar, conhecimento. não pensem assim que é um olhar chato, que é um olhar burocrático. É um olhar bem estratégico e bem prazeroso, tá? Vamos dizer que a Débora faturou 12 mil reais no mês de abril. E ela eu faturei 12 mil. Esses 12 mil são o faturamento da Débora. Mas ele já entrou? Não, compraram por um site que cobra uma taxa, então já não é mais 12, que parcelou em tantas vezes, então não entrou no meu caixa. Então são essas visões de que faturamento é uma coisa e a renda de fato é outra. Lucro. O tempo que isso entra, a questão das despesas, dos custos que vão compor o meu lucro, né? Então eu tenho muitos clientes, eu faturei 12 mil, ponto. 12 mil em qual produto? A gente consegue ver que o produto que mais vendeu não necessariamente é o maior lucro. Às vezes eu tenho um produto que me dá muito mais prazer em realizar. E aí eu posso alavancar mais, ou assim, um produto que me dá menos margem, mas me dá muito prazer. Um produto que me dá uma boa margem, mas me consome muito tempo. Energeticamente. Então eu poderia fazer mais do que me dá mais prazer e lucrar a mesma coisa. Então é nesse trabalho que a gente atua na Gerir para Prosperar. Olhar a tua empresa com os olhos do coração também, sabe? O que eu gosto, o que de fato faz sentido. E aí tem clientes que acabam tirando produtos da sua carteira. Porque não faz sentido ter aquele produto, ele não dá margem, ele não é prazeroso, não tem por que estava aí, nunca me questionei. E isso aparece muito, né? E aí aparece em várias situações de equipe, né? De gargalos, de despesas, ou pior ainda, a pessoa está pagando uma coisa mensalmente que ela nem sabia, porque não via, não sabe? E tem muito. Tem muito, sabe? E aí a gente faz tanto trabalho pra vender, pra lucrar e não vê o dinheiro. Mas porque eu tô fazendo só, né? Eu tenho clientes que não sabiam nem quanto ganhavam, nem quanto gastavam e muito menos quanto lucravam. Só estão há anos trabalhando e vivendo. Mas talvez isso chegaria num ponto de É uma zona de conforto, né? E tu acha que isso tem a ver com as questões... Onde é que tu acha que pega nas questões emocionais aí? Por que tu chegou nesse lado de entender que funciona desse jeito? Eu tenho uma caminhada minha, tá? Junto a essa caminhada organizacional, corporativa que eu trilhei de 12 anos, o meu corpo me avisou de algumas coisas, né? Que eu tinha limites, que eu tinha que respeitar esses limites, que eu precisava priorizar, né? Enfim, a minha vida e não somente o trabalho. Tudo isso eu fui descobrindo com ferramentas do autoconhecimento. E, embora eu visualizasse assim, eu precisava comprovar isso com os meus clientes. Que ferramentas de autoconhecimento eram essas que tu usou pra chegar nessas questões? Aí teve um leque, assim, né? Terapia, várias opções. Dinâmicas de renascimento, né? Muita imersão, treinamentos de final de semana, enfim, assim, constelação familiar. Eu já usei bastante ferramenta de autoconhecimento. E eu acredito nesse pacote, sabe? Mas eu tinha que visualizar isso com os meus clientes. E já no primeiro atendimento que eu fiz, que foi bem quando eu bolei a Gerir para Prosperar, isso veio muito forte. E aí então a minha linguagem acabou já sendo assertiva pro caso. E isso vai se repetindo a cada cliente, sabe? Geralmente a empresa está refletindo o cenário interno. E aí as pessoas dizem assim, tá, mas tu veio falar de números ou de vida? Existe número sem vida? De quem é essa empresa? Não é de uma pessoa, Sim. né? E não tem como separar isso, né? E aí, tipo, então tu é uma psicóloga? Não! Mas a gente mexe sim nas emoções, no sentimento. E para ter o sucesso disso tudo, que eu uso, tá no nome da minha empresa, a questão da prosperidade,
é indispensável que eu olhe com o coração, que eu olhe com amor. Que a prosperidade não é só o dinheiro, né? Não. A prosperidade é esse equilíbrio inteiro, assim. Tanto que a gente encontra no mercado empresas que estão financeiramente muito bem, né? E quanto organização, né? E clima organizacional, enfim, elas estão desestabilizadas, E as pessoas né? não De gostam de equipe. trabalhar. Exato, porque E que a porque tem tendência um é que desalinhamento. financeiramente caiam também, né? Isso. Se mantém por um tempo, mas depois não tem como. Exatamente, é a Seguir questão da crescendo. integralidade, né? De eu andar junto com tudo, o que me dá prazer, o que me dá renda, mas conhecendo esses números, conhecendo o cenário, mapeando a minha realidade. Deixa eu dar um boa noite geral pra quem falou aqui com a gente. Cíntia, beijo grande. Cíntia Stolf nos assistindo. Oi, Cíntia! Karine Irigoit, não sei se eu falei o sobrenome certo, botou show, Dai. Elaine Costa compartilhou. Ivone Ribeiro, boa noite. Boa noite! Boa noite, Diego Camargo. Oi, oi, oi. Paula Vieira, nossa co-criadora também. Boa noite, boa noite, boa noite. E eu só queria ressaltar que eu botei aqui pra vocês o link de inscrição no movimento de expansão. Então ele tá como fixado aqui pra quem quiser comprar no decorrer. Porque está acabando os Estamos ingressos. na finaleira do terceiro lote. Exatamente. E quem quiser compartilhar, né, você pode dar esse recadinho também. Aproveita que tem até as 9h30 para compartilhar em modo público e concorrer a um sorteio do ingresso. Vai que tu dá sorte. Exatamente, vem participar desse super evento com todas nós e com a Monja Coen, Henrique Amaral, Fernando Félix. Elaine Ourives, Gabriel Carneiro e Flávia Maoli. E aproveitando, já temos duas perguntas. Marlene Roxo. Empresa familiar funciona assim, não fazemos essas contas. Então a pessoa já está se enxergando. Cuidado. E a Luciana Sampaio. Esse projeto, acho que é Gerir para Prosperar, pode ser aplicado a todo tipo de empresa e tamanho? Sim. Gratidão pelas perguntas. A Acho que é legal dar a primeira as duas. é uma afirmação, né? E eu digo que É pra quem? Qual que é o nome? A Marlene Roxo fez essa afirmação em relação à empresa Marlene. familiar. Marlene, assim, ó, na empresa familiar ainda mais, né? A questão emocional tá diretamente envolvida. Já tem que Então, fazer uma constelação junto. É. Então, assim, os números eles são indispensáveis para qualquer tipo de organização, né? Para qualquer porte também. Inicialmente eu usei o foco nos empreendedores, né, de menor porte, exatamente por essa questão de muitas vezes, sei lá, eu sou um corretor de imóveis, abri uma imobiliária, eu sou forte na questão comercial, porém, né, me falta essa visão numérica, essa visão estratégica, administrativa, né? E aí, com o andar da carruagem, eu acabei sendo surpreendida por um cliente muito grande, que tem 50 franqueados. E aí, inicialmente, eu disse, nossa, mas desse porte, eles têm um setor que cuida disso. E não. Pra minha surpresa, ela disse assim, ó, que santo de casa não faz milagre. Como eles são franqueados, acabam não cumprindo e são franqueados, têm o seu estilo de gestão. E aí eles tinham interesse que eu prestasse esse serviço para 50 franqueados, né? Por ser uma pessoa terceirizada, por ter uma abordagem diferente do mercado, né? Nessa questão da humanização, nessa questão de um olhar para a prosperidade, né? De uma conexão de coisa boa, né? Até então a gente vê muito, gurias, assim, a questão da consultoria, né? Ah, eu já contratei, esse cliente grande me disse, eu já contratei várias consultorias caríssimas e nunca resolveu. O que a gente encontra muitas vezes? O consultor bala, entra na empresa, transforma tudo, mas quando ele vai embora, o processo para. Porque foi o consultor que criou. O Gerir para Prosperar... Tem várias perguntas relacionadas ao teu negócio. O Gerir Aproveita o para gancho. Prosperar tem uma pegada Mas olha, a diferente. gente fez um mapeamento no movimento de expansão, não continua. É. Faz, Uhum. né? O Isso é Gerir pra nós também, né? O Gerir para Prosperar tem essa diferença porque o projeto ele é construído junto com o cliente e a alimentação dos dados, a interação com os dados, ela é feita por quem contratou.
E na apresentação do meu projeto está escrito isso, que aquilo ali não é um projeto a ser comprado, é um projeto a ser vivido. O meu trabalho não é vender projetos, é proporcionar transformações em empresas. E para isso quem me contrata tem que querer muito, porque a gente vai quebrar um padrão de desordem, uma crença muitas vezes limitante que é chato, eu não gosto, eu gosto é de viver os treinamentos, as minhas coaches. E na verdade o que eu não olho, eu não controlo. E com o tempo isso pode se tornar um grave problema. Se torna. Não, eu falo isso também, que eu sempre questiono muito isso em relação aos aspectos jurídicos. Porque são coisas que as pessoas não querem olhar, só que, como tu falou, o negócio é teu, criatura. Se tu não olhar, quem é que vai? Não deixa na mão do advogado, não deixa na mão do contador. Se deixar muito pra frente olhar resolver, às vezes a situação é mais grave, mais difícil de reverter, sabe? Então, por isso que a ideia inicial era empreendimentos menores, para dar esse acolhimento, mas sim, ele se enquadra para qualquer porte de empresa. E outra coisa, então, aproveitando esse gancho da pergunta, para quem está querendo começar a empreender, porque tu teve um processo de transição, né? Tu saiu do mundo corporativo por muitos anos, toda a tua vida tu trabalhou para uma empresa, e aí tu fez essa transição e agora tu tá empreendendo. Para quem quer começar a empreender, também serve o teu projeto? Serve. E como é um projeto personalizado, ele acaba atendendo a demanda de cada cliente, tá? E aí, quem está iniciando, eu faço um trabalho de visualização, de projeção, né? Então, assim, eu pretendo sair da empresa onde eu tô para abrir um negócio, mas eu tô em dúvida, eu não sei quanto eu vou precisar de caixa, eu não tenho ideia de faturamento, né? Claro que existem coaches para estruturar a parte mais estratégica, organizacional, mas na relação de números a gente monta uma projeção, né? Que mercado é esse? Que produtos serão? Se tu estipulares esse preço, e a gente cria através do Excel, eu trabalho com planilhas dinâmicas, gráficos, enfim, é um Excel bastante avançado, de fácil preenchimento para quem utiliza, mas com riquezas de análises automatizadas. Isso. Uhum. E aí a gente faz uma projeção. Uma outra ferramenta que eu uso é a engenharia reversa para empresas que estão iniciando ou até que atuam, mas não têm essa visão mais do longo prazo. Muitas vezes eu idealizo faturar 30 mil reais por mês. Mês que vem eu vou faturar 30 mil reais. Em qual produto? Aí a gente vai, esse produto. Que preço ele tem? Como que funciona? Eu vendo geralmente, 20 produtos por dia. E aí a gente vai montando esse cenário. E não se chega em 30 mil nunca. Por quê? Porque não fecha a conta. O 30 mil saiu do querer, né? Então a gente faz essa engenharia reversa exatamente do 30 mil até o teu produto. Por dia, quantos dias úteis temos? Mas é que não vendo todo mês. Eu vendo só nos primeiros 10 dias, depois o movimento para. E aí começa a aparecer o cenário real, né? E ali surge muita estratégia, assim. Ok, o que a gente vai fazer para esses 20 dias mais lento, então? E a gente vai, com a minha experiência, com a expertise do negócio, da pessoa que conhece muito, a gente vai mesclando e vai tendo muito insight, assim. É um trabalho que prospera na implantação, tu já visualiza resultado. E isso pra quem tá começando também, então, pra tipo assim, a pessoa tá começando, já vai ter um mapeamento de tudo que ela vai precisar, e até de investimento, de fluxo de caixa, tudo isso. Sim. A gente monta o cenário, uma projeção para 1, 2 anos, né? E considerando os detalhes, assim, do empreendimento, porque às vezes eu tenho a vontade, mas eu não tenho nem ideia, né? Uhum. E aí assim a gente consegue... Temos mais uma pergunta de Campos, te dando boa noite. Minha cliente. E dizendo que o simulador de prosperidade é maravilhoso. A Francine Nascimento tá te dando um oizinho e diz que tá aqui orgulhosa de ti. E a Karine, essa projeção é bem bacana. A projeção, ela visa um estudo de mercado, de local e etc. Então, gratidão. Nessa última pergunta, tá?
Quando a gente já tem a empresa, e aí eu trabalho muito a questão de cadastro de cliente, e aí as pessoas assim, como cadastro de cliente? Não tem tempo de fazer cadastro de cliente. E aí eu... Tá, mas Porque é chato que não tem tempo, mas né? é indispensável tu conhecer teu cliente. Ah, mas ele vem aqui. Se ele deixa de vir, quem percebe? E por que ele deixou de vir? Então, assim, é um olhar cuidadoso pra quem me paga, né? E essa questão, desculpa, quem que... A Karine. A Karine levantou me perdi? Se essa projeção, ela visa um estudo de mercado, de local e Tá. etc. Quando a gente faz o cadastro de clientes, eu faço um cadastro mais extenso que o normal, né? E aí a pessoa diz, mas eu não posso perguntar tudo isso. Não é pra perguntar. E muitas respostas a gente já tem, tá? E aí quando eu tenho a localização ali, a pessoa diz, mas eu não sei onde é que mora. E aí eu digo assim, gente, vamos colocar bairro, vamos colocar cidade, pra exatamente a gente situar Zonear. onde a empresa está hoje e pra onde eu quero estender, tá? Local e... Mercado, Emocionei local com e etc. Tipo, Isso. qual é o alcance dessa projeção? Acho que se ela Ele é quis muito perguntar. particular de cada negócio, mas sim, tá? A gente pode ir agregando, né? Tu Eu vou consegue trazer- personalizar Sim, essa projeção, total. Por isso no que eu digo, caso. é de cada mercado. Sim. Mas eu já tive clientes e a resposta ela é bem legal. O simulador de prosperidade que a Di falou foi algo muito intuitivo, assim como tudo, né? O nome, a empresa, tudo foi muito... Que eu criei pra quê? Muitas vezes, na nossa rotina... Adorei esse nome. A gente... Qual o nome? Simulador de prosperidade. Ah, O que acontece? Às vezes a gente tá apeguenado, a gente tá... Levantou na segunda-feira e não tá Não querendo, brilhou. tá desanimado. Na área do salão, né? A gente olha assim, tem pouca coisa marcada pra essa semana. Ou pior ainda, eu tenho um boleto de 3 mil reais pra pagar na sexta e eu somei meus clientes e não chega. E o simulador de prosperidade, como eu faço? Eu coloco todos os produtos com o preço e é uma brincadeira. Exatamente para eu conectar com o que eu quero para aquela semana, por exemplo, tá? Então aí, na tua área, tu pega e diz, mas se eu fechar 3 cabelos, 5 mãos, fazer umas mechas e tal, e eu começo a brincar que é viável. Eu tenho 5 dias úteis, eu vou, né, tenho esses horários e tal, e aí tu olha no fim da conta e dá 6 mil reais. Nossa! Eu nem tinha ideia que eu poderia fazer tudo isso. E melhor, tu tem um cadastro de clientes que tu percebeu que essa semana, 3 semanas, a cliente tal não aparece. E tu manda um WhatsApp pra ela. Olá, tudo bem? Estou organizando a agenda desta semana e gostaria de saber se queres marcar. E bomba. Bomba! Porque às vezes a pessoa tá na correria, ela... Nossa, querida! Que ótimo que tu lembrou de mim. Que tu Eu tava precisando. As pessoas estão carentes também de atenção, de cuidado. E esse é o papel do empreendedor. E é o que a gente de acolhimento, né? Se E é o que sentir a gente acolhida. mais encontra. É mais ou menos o mesmo impacto da agenda da produtividade, aquele que eu tive. Né? É porque ali eu consigo impulsionar o meu próprio negócio. Eu me impulsiono. Quando eu percebo que a prosperidade mora em mim, né? Eu tenho a conexão com a prosperidade, sim. Mas pra isso eu tenho que vibrar nela. Se eu fico olhando pro boleto, 3 mil reais, meu Deus do céu, não vou ter mesmo. Não vou, a agenda não vai sair do nada, né? Às vezes até acontece, mas a probabilidade é É pequena. muito pequeno. E quando né, eu ficar pensando movimento nisso. com aquele simulador de prosperidade que a Di se beneficia e é realmente uma conexão com o universo, né? Exatamente. É o saber Vamos pedir. fazer esse simulador de prosperidade pro ME. É saber pedir aquela história que a É gente a conexão com o que eu quero pra essa semana. Exatamente. A gente tá tão acostumado a lamentar às vezes, sabe? E aí a gente atrai isso. atrai coisa boa. Se tu lamenta, tu atrai Lamento. a escassez. Exatamente. E quando tu conecta com a prosperidade, podem ter certeza que isso... Com certeza. E quem é que tem negócio aí, gente? Vão nos contando quais são os negócios de vocês pra gente poder Aproveita Trazer. agora e suga bastante Mas a eu Thay. assim, ó, trazer ela questões. deu um monte de ideias pra amanhã. Essa semana já Não, vou ela te falar. escolheu a dedo
do exemplo, né? Tragam aí questões. Mais uma vez, tem até 9h30 pra compartilhar e Teve um pessoal que entrou agora, então se liguem. Compartilhar, modo público, gente. Modo não ficar só fora do público, sorteio. se não ficar fora, depois não adianta reclamar, né, Dai? Tu compartilhou no modo público? Sim. Ah, então tá. Então tá, temos perguntas? Acho que tem. A Karine perguntou se esse simulador de prosperidade faz parte do projeto. Sim, faz parte. O projeto, Karine, hoje ele ainda é bem aberto, tá? Ele é muito personalizado. Tanto que eu me deparo com realidades muito distintas, né? Até então eu tinha trabalhado somente com serviços. Quando veio me aparece uma cliente especialíssima de Canoas, que é uma indústria. E aí eu montei uma mini empresa para ela no Excel, né? Onde ela alimenta produção e que já baixa matéria-prima. E isso demanda muito mais tempo, mas também demanda uma riqueza de detalhes muito grande, né? E a gente conseguiu chegar em lindos detalhes assim para ela e ela tem se beneficiado muito. O simulador de prosperidade ele faz parte do pacote. E até o momento, assim, tudo que o cliente pede, ele ganha, tá? Então, assim, será que dá? Dá, sempre dá. E aí eu vou descobrir uma fórmula bombástica para automatizar, porque a ideia é que tu lance só o que não tem como o Excel saber, né? Então, assim, sei lá, botou a data de nascimento, a idade já é calculada automática, sabe? Tu digitou o produto, o preço já vem, porque existe uma tabela que eu programei uma única vez. Então são pequenos detalhes que a pessoa vai se empolgando assim, que legal, sabe? E isso também é um estimulador para que a pessoa se apaixone pelo seu negócio, né? Um olhar prazeroso do seu negócio. Eu queria te perguntar em relação à empresa grande. Quando trata da empresa familiar, não que seja mais fácil de lidar, mas tu já tem a noção de que a empresa é familiar e que tu vai lidar com essas crenças de quem tá ali o dia inteiro. Mas empresa grande, corporações maiores, onde tu não vai lidar com o dono mesmo, com os diretores, tu vai lidar com uma equipe. Então, geralmente... Que às vezes não, tipo... Que às vezes não vestiu o propósito da empresa. Tipo, trabalha numa GKE, numa empresa grande mesmo, É que sabe? vamos lá, tá? As empresas grandes e estruturadas, elas não vão utilizar o Gerir para prosperar no modo que eu tô apresentando aqui para vocês. Porque elas têm departamentos que cuidam disso, dos quais eu já vivenciei muito, tá? E posso falar do meu outro produto? Claro. Então, eu atuo com um outro produto, que é um workshop que se chama Viver Bem para Trabalhar Melhor, exatamente para atender essas grandes corporações. Por quê? Porque a minha equipe não está engajada, não está comprometida, muitas vezes ela está desanimada, né? E ela não trabalha com o mesmo prazer que eu, como dono, precisaria, né? E aí existem muitas empresas que prestam esse trabalho. O meu projeto ele foi todo desenvolvido com base no que eu vivenciei, né? Eu era uma pessoa extremamente motivada, que vestia camisa e tal, mas ao longo de 12 anos eu vi muita coisa, né? Eu trabalhei na indústria, no chão de fábrica, eu trabalhei em multinacional, eu trabalhei no comercial. Então, esses diferentes meios, né, de convívio acabaram me mostrando cenários muito tóxicos, né? Pessoas que acabam vivendo uma vida automatizada. Levantam, Nem trabalham, ali. comem, dormem e reclamam da sua empresa. Eu ganho pouco, porque eu trabalho muito, porque eu não sou reconhecido, promover o outro, enfim, né? Aquele cenário que a gente vê nas grandes empresas. E o Gerir, no caso, a Gerirmas com o workshop, desacomoda isso. Faz com que a minha equipe se perceba pessoa antes de profissional. E aí humanize aquela relação, né? E esse workshop ele é entre líderes e equipe, exatamente para aproximar, porque existe um distanciamento muito Era grande. isso que eu ia te perguntar, tipo, Muito. tá tudo bem, tu tá motivando a equipe, mas tu também vai É fazer com que, exatamente, com que o dono veja que ele precisa estar mais próximo. Exatamente. Tanto que eu começo falando, assim, me apresentando, enfim, contando um pouco da minha história, e eu digo, vocês podem estar surpresos por eu estar falando da minha história, quanto criança, quanto
mas todos nós nascemos um dia. Porque a gente acaba vivendo o nosso currículo, né? Oi, tudo bem? Quem tu é? Eu sou a Daiane, a dona da Gerir para Prosperar. E não. Eu sou a filha da Dinamara, irmã dos meus irmãos, mãe do Frederico, esposa do Rogério. Isso faz parte de mim. E quando as pessoas que trabalham comigo percebem isso, eles passam a entender muitas vezes que a Débora é tão simpática, sabe? A Débora não dá pra usar de exemplo, mas vamos dizer... eu quero dizer assim, ó, vamos dizer que a Débora fosse muito ranzinza, o oposto, né, do que ela é. Eu passo a entender que ela é naquele formato exatamente em consequência da história, sabe? As coisas vão se encaixando e eu passo a respeitar mais aquele profissional. Gerar empatia. Total. Então esse é um outro produto que eu trabalho nas grandes companhias. Dizer assim, deixa os teus problemas em casa. Isso não dá mais. Tu entra aqui dentro, tem outra pessoa, né? Porque com esse pensamento, o que aconteceu? Diversas pessoas doentes, né? Muitos casos de afastamento, de depressão, que é algo que a gente vê muito no mundo corporativo, esgotamento, estresse, né? O corpo pedindo socorro. E será que nesses momentos aí que tu tá fazendo esse trabalho dentro das empresas, existe assim uma recolocação? Tipo, pessoas que estão fazendo coisas que elas não deveriam estar fazendo, que elas poderiam estar... as competências são para outra coisa. Muito mais se elas estivessem em no outro setor. Exatamente. Sendo muito mais ativo. Aparece, né, muitas vezes por a gente olhar um pouco mais para aquele profissional como pessoa, né, conhecer um pouquinho mais, às vezes aparecem habilidades que o líder desconhecia, ou um prazer, um hobby que a pessoa tem que o chefe nem imaginava. E aí quando ele vai dar uma premiação, ao invés dele mandar ele pra serra, ele manda ele pra praia, porque ele descobriu que ele ama surfar. Então são pequenos detalhes que mudam. E faz toda a diferença, inclusive, né? Para cargos, né? Muitas vezes eu tenho um profissional show que está extremamente desmotivado porque ele está no lugar errado. E é o papel do líder, sim, realocar. Mas os donos das empresas, eles não têm essa noção, não têm tem essa impressão que, tipo, eles estão totalmente alienados. Mas tem aquele programa do Fantástico, o cara se veste de... vai pra dentro da empresa e... Meu Deus, ele se desespera com a situação, não sabia de nada disso, não tem a mínima noção do que acontece dentro do negócio. É esse distanciamento que vai fazendo com que exista esse ambiente tão tóxico, e aí tinha uma de pesquisa, infelicidade mesmo. Tinha uma pesquisa no ano passado, ano atrasado, de que as grandes estavam quebrando por isso, por causa do distanciamento, e as pequenas, com a crise que entrou, né, não tinham quebrado por isso, porque é mais fácil a gente estar próximo do que a grande que não... Será que tem uma, assim, no futuro vão ser mais empresas pequenas e menos grandes? Eu tô votando nessa ideia, tá, gente? Não sei, eu tenho um pouco dessa impressão, assim, que as empresas grandes vão começar. Esse meu trabalho é exatamente visando apoiar as grandes corporações para que esse movimento não aconteça. Porque daqui a pouco aquele profissional que tá lá vê esse teu trabalho, ele sai correndo de lá. Não, exatamente. Mas eu acho isso útil. Mas vamos lá, é exatamente nesse ponto, tá? Eu apoio. Não, assim, ó, algumas pessoas não gostam de empreender, não se veem empreendedores e não querem. E para isso que eu preciso atuar nas grandes empresas e apoiar que o ambiente fique prazeroso para esses funcionários que estão dispostos. Então, assim, eu não acredito que as empresas de grande porte irão acabar. Mas, naturalmente, se seguir no ritmo que está, de processos cada vez mais frios, mecanizados, ok que a gente teve todo o boom da informática, que é ouro, né? Mas a gente não pode esquecer que quem está operacionalizando aquilo ali é uma pessoa atrás da pecinha, que tem uma história, que tem uma caminhada, que tem planos para o futuro. Mas eu tenho uma ideia mais ou menos assim, pode me corrigir, tá, Dai? Mas que as pessoas têm que ser empreendedoras dentro das empresas. Qualquer tipo de setor. Sim. Eu mas posso te dizer chefe, que eu acho que não aceita muito. Não, assim, ó, vamos lá. Eu posso te dizer que eu nunca me vi como uma empreendedora, tá? Eu nasci e fui criada pra trabalhar. Ela nasceu empreendedora, mas ela nunca se viu assim. Então, existia... Olha a cara da coach dela. Não, vamos lá. Existia uma crença
que eu precisava trabalhar muito, ascender profissionalmente para ter bons planos de saúde, odontológico, ganhar bem e me aposentar bem, né? Mas, ao longo do tempo, eu descobri que isso era uma crença da minha mãe, da minha família, de uma geração anterior. Pra mim, não servia. E foi o meu coração que me avisou, de verdade. Eu escolhi me escutar, né? Meu corpo me avisou e eu resolvi dar atenção. Tem aquelas pessoas que ficam sofrendo a vida inteira. Nossa, a maioria das Tem gente que não sai do lugar. das pessoas. Nesses 12 anos que eu trabalhei no mundo corporativo e achando que eu me aposentaria lá, então eu fui extremamente feliz. Eu não era uma profissional que sonhava ter um negócio, não. Eu sonhava ascender naquelas empresas. Mas eu empreendi o tempo todo. Eu me empreendi. Eu me qualifiquei. Eu me relacionei bem. Eu deixei as portas abertas por onde eu passei. Então aquilo também era um tipo de empreendimento. Eu estava trilhando a minha caminhada, né, inconsciente. Mas hoje, assim, eu me sinto muito empreendedora. Literalmente empreenda a sua vida. Tem outra pergunta da Paula. Dai, podes dar uma lista das 5 coisas mais importantes que devemos prestar muita atenção para um negócio prosperar? Claro. 5 coisas? Anotem. Paula tá exigente. Vamos lá. 5, vai lá, anotem aí, papel e caneta na mão. Clientes, tá? Número 1, clientes. Muita atenção para clientes. 2, gama de produtos. O que eu ofereço? Por que eu ofereço? A gente muitas vezes vai aumentando os serviços na intenção de ganhar mais, mas não necessariamente isso acontece. Alguns produtos me drenam energia, me deixam baixa margem de lucro, me tomam tempo e acabam sendo prejudiciais para o meu negócio. Tá, e os clientes também? Sim, não abri muito. Mas os clientes é a mesma coisa. E assim, é mais fácil eu agregar na venda do meu cliente que eu já tenho do que eu fazer novos. Então, pra ti, né, a pessoa só faz o cabelo lá. E aí um dia ela oferece pra ela fazer uma depilação. E ela ama, e ela passa a fazer depilação todo mês. E ela, eu vou te dar uma cortesia, hoje tu faz a unha. Nunca fez a unha, 3 anos que vai lá. Faz e ama. E passa a ser minha cliente. Então assim, eu agregar aos meus clientes os produtos que eu tenho. Geralmente o salão oferece da cabeça aos pés. Né? E as proprietárias nem sempre estão atentas de agregar naquelas. Pensam que tem que ter mais, né? Vamos lá. E se for serviço também. Bom, também, é serviço, né? Tá, claro. Conexão com a prosperidade, tá? Mesmo sem o simulador, né? Pra quem ainda não é minha cliente, conectem com o que vocês querem, conectem com que tipo de cliente vocês querem. Por mais que o cliente ruim também me ensine, né? Porque eu acho que o nosso papel como empresários, empreendedores, enfim, é aprender com todo tipo de profissional que se apresenta como cliente ou como fornecedor, enfim, relacionamento, né? Isso pode ser o 4º item, relacionamento. Então, seja ele com funcionários, com colegas, deem atenção para as pessoas, olhem para as pessoas, olhem para os seus clientes, toquem seus clientes. Hoje a gente vive uma coisa muito automática. Chama pelo nome. Sabe? E tanto que no meu cadastro tem até filho. Tem filho, é casado. E a pessoa diz, nossa, mas eu vou fazer uma ação, né? A minha clientela, a maioria é mulher. Eu vou fazer uma ação de Dia das Mães, eu preciso saber quem é mãe. E aí, não, mas eu tô sem verba, não posso investir em nenhuma ação. Será? Vamos fazer o cálculo. Se eu investir R$3 no esmalte, um adesivo que custou centavos, e eu fidelizo aquela cliente que vai vir todo mês fazer a unha, não valeu? Então é eu parar de pensar que hoje eu não tenho. Na escassez. Eu vou pensar na ação que eu vou fazer, que foi o meu caso ao contratar Débora Paz, né? Que já se pagou. Por quê? Porque num evento que eu fui já saiu cliente. Então assim, é dar um passinho sim, ousado, mas calculando quais vão ser os benefícios daqueles encontros.
ia te fazer essa pergunta, já falou 5, né? Falei 4, pode. Tá. Não, mas era dentro que eu ia te fazer essa pergunta da questão de promoção, né? Total, Promover. isso surge muito, muito. Enquanto a gente está elaborando e até mesmo depois analisando os números, surge muito essa questão de estratégia para aumentar vendas. Eu sou uma vendedora nata, tá? Embora eu não tenha... eu só atuei 3 anos como corretora de imóveis em paralelo a esse mundo corporativo. De resto, eu sempre vendi em paralelo, né? Vendi, enfim, pijamas, trufas, Avon. Quando eu tinha 17 anos, fui a líder do setor. Então, a questão das vendas, quando eu conheci a Débora, eu disse assim, eu amo vender. E ela, não acredito, que maravilha! A maioria detesta vender. Eu amo vender. E é verdade. Ah, se tem uma coisa que os empreendedores gostam de fugir é da venda, né, gente? Eu amo vender. Então, esse meu amor pelas vendas faz com que eu também incentive muito as estratégias de venda. Então, a promoção tem Pode que ser o meu existir. quinto item, então, tá? Venda. Invistam, atentem, deem olhos para estratégias de venda. A gente tem um método, eu vendo pela internet. Ok, mas nada impede que tu participe de um evento, leve cartões e numa oportunidade tu fale para um grupo. Sabe assim, ampliar, fazer algo diferente, ou usar numa estratégia que nunca foi testada. E às Sair vezes da ela caixa, é né? mais rentável do que o tradicional que eu sempre fiz. Né? Então meu papel na Gerir ele é muito de desacomodar. Né? Por isso que é imprescindível. Quando eu apresento, a pessoa pensa assim, tá, mas ela não quer vender. É que eu não quero vender por vender, porque senão não me dá o meu retorno, que é transformar uma realidade, que é transformar vidas, né? E quando eu vendo, a pessoa aplica, se beneficia, é outro cliente, né? Que prospera, que me divulga, que acaba... Tem outra, eu não sei se ela é da cliente, a Francine Nascimento comentou. Quando as empresas se humanizarem, vai ser um grande boom. E o Éder Marinho Baierle, ganhar bem e me aposentar bem. Parabéns, as pessoas precisam escutar isso. Isso é projeto de muita gente, eu respeito. Eu fui explicar isso, acabei depois desvirtuando. O meu papel não é fazer com que todos queiram. Voltou? É exatamente o contrário. Fazer com que quem queira trabalhar tenha um ambiente promissor para isso. Porque nada mais é do que viver uma vida melhor naquele lugar, né? O objetivo de trabalhar não é só ganhar dinheiro. Porque eu passo o dia todo só para ganhar dinheiro, não. Que eu não posso nem gastar. Eu adoeço, eu não tenho lazer, eu me culpo porque, Não, eu sabe? fico impressionada com esse cálculo que as pessoas fazem. Mas Fico é muito muito impressionada comum, com né? É o mais Elas comum. vão gastar Eu não com posso se viajar, que eu tenho que trabalhar, eu não posso fazer... É o mais comum de todos. Meu Deus! Então é exatamente essa contribuição desse workshop, sabe? Não, e daí vai gastar e gasta em coisa que não deve. Né? Profissionais felizes, conectados com o que de fato estão fazendo ali, rendem muito mais, né? Na última empresa que eu trabalhei, que eu fiquei 3 anos, quando meu chefe me contratou, ele disse, tá, de segunda a sexta até às 18, beleza. Aí na primeira vez assim que eu fui, eu disse, anota o meu número pessoal. E ele disse, não, eu já tenho da empresa. Eu disse, mas eu não carrego o telefone fora da empresa. Como assim? Eu disse, mas tu não disse que eu trabalharia até às 18? E ele ficou horrorizado. E aí eu disse, calma, nós vamos organizar os processos. Eram 26 filiais. Nós vamos organizar os processos. As filiais trabalhavam sábado e a matriz não. E tudo vai fluir. Eu não trabalho sábado. Não, mas é que tem que liberar os pedidos. Calma. E foi questão de muito pouco tempo. Eu nunca liberei nenhum pedido de casa. Eu não levava note para casa. O meu celular não tocava. E a empresa teve um salto de qualidade daquele processo. O mérito não foi meu, né? Foi todo o conjunto que se adequou, que apostou e que a gente conseguiu transformar. Mas foi uma grande quebra de paradigma, de crença, enfim. Então, assim, quem trabalha organizado, quem trabalha feliz, quem trabalha com prazer, dentro do seu horário vai. Geralmente, quando eu fico até a meia-noite, não é trabalhando. É fugindo de alguma coisa que eu não quero ver,
sabe? Então aí se certeza. mistura aquele profissional Começa com as a emoções de pessoa novo. sufocada. Daí é um olhar assim que eu coloco também, que eu vejo muito, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, uma secretária, ela não tem noção de todo o propósito que tem aquela tarefa dela dentro da empresa. Sim. Ela acha que ela está sendo só uma peça ali, ela não está alinhada com o propósito daquele servir dela dentro dessa empresa. Eu acho que trazer esse olhar para isso dentro das empresas também é muito importante. Há 2 semanas eu ministrei esse workshop para uma empresa de 16 funcionários, tá? E ali tinham profissionais assim que tinham se aposentado de grandes corporações, Banrisul, enfim, uma professora, muito qualificados, e profissionais com atividades muito simples, tá? 2 pessoas que não sabiam nem ler e escrever participaram junto. E foi linda essa integração, porque ali ficou muito claro que independente de conhecimento, independente de qualificação profissional, a grandiosidade de cada tarefa foi emocionante. Eu usei algumas imagens de engrenagem, porque nada mais é do que uma grande engrenagem. E aí quando o profissional está desmotivado, infeliz, em conflito, ele pensa assim, mas o meu trabalho não afeta em nada, porque eles são espertos, eles são isso, eles são aquilo. Tu cria um cenário, né, e te diminui. E não. Né? Aquele profissional é essencial para toda a máquina girar. Então essa valorização de papéis, ela fica muito forte durante o workshop. E daí eu já dando uma chicotada aqui, desculpe pessoal, mas também eu acho que tem uma questão de tipo assim, o funcionário estar alinhado com o propósito da empresa. Porque às vezes a empresa o funcionário não acredita naquilo que a empresa está fazendo também, né? Eu acho que isso também é importante. Mas aí vem, a gente aborda também a questão da autorresponsabilidade, né? Muitas vezes eu reclamo da corporação, mas o culpado sou eu, né? Mas é que eu mereço uma promoção. Por Sim, quê? mas não fez nada pra merecer. Sabe? Então, assim, tiveram algumas situações já que apareceu um silêncio, sabe? Um recolher de armas. Exatamente porque desperta a autorresponsabilidade de cada um. Né? Até que ponto a culpa é do meu chefe mesmo, sabe? Mas o chefe, nessa questão, quando ele contrata essa pessoa, ele não passa o propósito, talvez, pra pessoa. Sim, é uma faca de 2 gumes, que é uma via de mão dupla. Tá, mas aí a gente tá indo nela. Gente, temos mais alguns comentários, estamos na reta final da live. A Eliane, boa noite, Eliane, falou maravilhosa, Eliana, vocês arrasam, gurias maravilhosas, falta a empresa fazer essa conexão com seus funcionários. Eliana Colonhese, que tem uma coleção maravilhosa. E a Francine falou, ótimas dicas, muito sucesso a todas. Obrigada. Não sei se querem dar mais um recadinho. Quer falar? A Day é fera, Caroline Capra acabou de colocar aqui. Quer colocar pra gente ir a gente tá começando o fim. Tem O início do fim. O início do fim, a gente adora o início do fim. Quer colocar mais alguma coisa que tu acha importante deixar para as pessoas? Como é que faz o teu trabalho? Como é que te contata? Então, como é que faz? O contato pode ser via Face, WhatsApp, na minha página, que é da Ana Estrada, que Gerir para Prosperar, tem todos os meus contatos ali, tá? Tem muitos vídeos com muitas dicas maravilhosas, não percam. Eu procuro sempre gravar, ou essa semana, Débora Rio, eu fiquei em dúvida se era um elogio ou uma pegadinha, assim, né? Que além de tudo é poeta, diz ela. Eu acabei me descobrindo, assim, fui morar no mato, tive toda essa conexão com a maternidade, algumas vivências com a prematuridade que me deram muitos insights, assim, do valor da vida. E aí eu acabo mesclando esse mundo técnico, numérico, organizacional, com um coração, com uns olhos que enxergam com a alma e que às vezes uma simples blusa de crochê acaba realmente me inspirando nos entrelaços das companhias organizacionais. Eu acho que a Day pode botar a tua página no nosso grupo, o Movimento de Expansão Mais Você,
Quem tá nos assistindo e não tá no grupo, aproveita e entra, que tem muita coisa bacana lá. A gente sempre publica tudo lá na nossa página. E quem tem negócio também pode publicar, pode divulgar o seu negócio. Então o grupo é aberto realmente a expandir e a conectar. Então se a Dai quiser deixar os contatos dela lá também, vocês podem achar ela no nosso grupo Movimento de Expansão. Quem quiser receber mais detalhes e sei lá, acabar achando que vai entrar na correria amanhã e não vai contatar, põe um e-mail aí também, ou o WhatsApp, enfim, que eu entro em contato, tá? Sim. Porque eu cuido muito bem das minhas clientes, das minhas prospecções. Exatamente. Ponham aqui o e-mail se vocês querem saber mais sobre a Dai. Orçamento, sem compromisso, enfim. Já deixa o seu e-mail aqui. Exatamente. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de contar um pouco da minha empresa, do meu negócio e da minha caminhada, né, desse propósito que me movimenta, que me alimenta e que me transforma a cada dia. A gente comentou ali que o chefe, quando contrata, ele mal sabe, né? Na verdade, a gente está em constante mudança. E é isso que muitas vezes as empresas não observam. Que aquele profissional que foi contratado não existe mais, né? As mulheres têm filhos ou casam, os homens, enfim, a caminhada particular de cada um que transforma, né? Ou uma doença que surpreende, enfim. Então eu acho que é muito mais uma questão de gestão para prosperar, sabe? De a gente cuidar do todo, assim, do que a gente é. Muito obrigada. Alguma coisa querem dizer, meninas? Muito obrigada. A gente que agradece a participação. Viu como flui, como vai? Eu tô ansiosa pra Passou me uma hora aquecer. correndo, é sempre assim, o convidado chega enlouquecido e ó, pá. Tem alguns últimos comentários e vamos encerrando. Tem sim, tem da Luciana Sampaio. A valorização do funcionário também é abrir espaço para o colaborador contribuir com o processo de avaliação de si, do trabalho e de como a empresa opera. Ótimo. Gratidão por partilhar esse conhecimento e a tua experiência. Amada. A Jaleza, nossa cantora Master Blaster, muito boa live como sempre. Daí depois duas amigas se acharam aqui, pá, a Eliane e a Caroline. Oi Eliane, oi, te amo, no coração. A Eliana, Tu tá fazendo aí? a Eliana entrou bombando. Como amei ver vocês juntas, gurias. Débora, Lúcia e Dai, mulheres que eu admiro muito. Amada. Beijão, Beijo. Eliana. Acho que era isso. Então tá, gente. Beijo, Valeu, muito obrigada. Beijo, gente. Semana Boa noite. que vem- Até segunda-feira Semana que que vem vem. estaremos aqui de novo no mesmo horário com mais conteúdo de desenvolvimento pessoal. Conteúdo top, se preparem. Vai ser top mesmo. Beijo. Beijo, gente.